Já estamos de volta e agora nós vamos falar do cuidado com os nossos animaizinhos de estimação. O nosso quadro Espaço Pet com a médica veterinária, doutora Luciana Fonseca. Tudo bem, doutora? Tudo. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Então. Hoje nós vamos falar do cuidado dos nossos filhotes. Bebezinhos. Uhum. Filhotes Bom sempre demais. requer cuidados especiais, não é isso? Sim. A gente já remete já a crianças pequenininhos ali, né? Isso. Cuidado com cachorro e gato é a mesma coisa? Praticamente sim, né? A recomendação é sempre evitar friagem. Agora a gente está numa época um pouco mais, né, fria, seca. Então, cuidado, como a gente tem cuidado com criança, ter cuidado com os nossos pacientes, né? Os nossos animaizinhos, seja gato ou cachorro, porque às vezes a pessoa quer criar já no quintal, por exemplo, né? E tem que pensar que a temperatura do filhote, ainda mais muito jovens, são mais baixas do que a nossa. São mais baixas do que um cão adulto. Então eles podem desenvolver hipotermia muito fácil. Então sempre tem que deixar o bichinho mais num lugar aquecido, caminha, cobertorzinho. Pelo menos até que ele atinja uma idade que ele já sabe se proteger sozinho, né? Bom, lá em casa agora eu tenho uma filhote de Schnauzer, né? Ela é pequenininha e ela sai correndo, na verdade ela corre, ela é muito pequenininha, e tem a Sara que é gigante, né? Então é bem interessante, eu fiquei morrendo de medo, falei, a Sara vai mastigar ela, né? Vai engolir e quando eu não ver, a Sara engoliu a cachorra, né? Mas não, ela fica brincando, né? Ela fica, porque a Sara tem um rosto desse tamanho, maior do que a cachorrinha toda, né? Sim. Então ela fica rodando a cachorrinha assim, brincando com ela. E essa cachorrinha ela gosta de ficar correndo no quintal com a Sara, né? E tá frio, mas ela corre assim mesmo. Quando eu fui ver, ela tava gelada. Fica. Eles fazem hipotermia com muita facilidade, né? Às vezes assim, cai na piscina, molha com a vasilha de água, né? Tem uma queda brusca de temperatura, pode fazer. Um próprio banho dentro de casa, tem que tomar cuidado. Sim. E uma coisa interessante que você falou, que também é muito comum as pessoas me perguntarem, é quando você vai introduzir outro cachorro dentro de casa, né? Igual eu já tenho um adulto e vou colocar um bebezinho. Eles se adaptam. Às vezes a pessoa fica com medo. Hoje mesmo eu atendi um paciente que falou pra mim: eu botei a cachorrinha ontem, né? Ela ganhou uma shih tzuzinha, coloquei dentro de casa. O Zeca, ele tá estressado. Gente, calma, paciência. Tem que pensar que assim, um cão mais velho, ele não tem paciência para um bebê. Agora eu vou te falar o que aconteceu. Quando eu coloquei a Sara, que é uma cachorra grande, né? Com a pequenininha, eu trouxe a pequenininha, ela começou a babar. Estresse. Ela babou muito. A Sara. A Sara, a cachorra, né? E pode acontecer também com o bebezinho. Ela ficou assustada com a cachorrinha, Isso. né? Ela ficou isso durante um dia. Sim. Ela ficou babando, ela ficou bem ofegante, ela não sabia o que ela fazia ali com aquele cachorrinho, né? Depois, no outro dia, não. Já não tinha mais, ela já estava brincando com ela. Cada animal tem um tempo de adaptação, né? Tem cachorro que no outro dia tá ótimo, tem cachorro... Eu falo que até 30 dias essa adaptação pode acontecer. E eles vão se entender, né? Na verdade, o filhote ele tem mais energia do que um cão adulto. Então ele quer extravasar energia, às vezes o mais velho vai rosnar, vai brigar, mas você tem que ficar acompanhando, né? Pra ver se não vai machucar. Se não machucar, se não tiver nada, né, que possa ferir, ótimo, deixa os dois juntos que provavelmente eles vão se entender, né? Na verdade, um vai ser sempre o mais submisso do que o outro. A tendência é do mais velho ser o dominante e o filhotinho ser o submisso. Uma outra coisa que é interessante a gente falar é porque, assim, filhotes, eles fazem hipoglicemia com muita facilidade. A glicose, ela cai com muita facilidade, tá? Por quê? Às vezes eles não comem no período ideal, né? Que é pelo menos de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Ou porque o gasto calórico é muito grande. Às vezes até come, mas gastou brincando tanto que falta energia. E aí, de repente, o animal ele tem uma crise de convulsão. Ou ele pode começar a andar cambaleando e cair. Então, tudo isso tem que ser muito... Vômito. Às vezes começa com episódios de vômito. Então, filhotes fazem hipoglicemia com muita facilidade. Inclusive, vômitos recorrentes. Vamos supor, ele comeu uma besteirinha, uma planta. Aí começou a vomitar por causa da planta. Excessos de vômito, o animal desidrata, o bebezinho vai desidratar e ele vai fazer hipoglicemia. Então, às vezes que eu peço pro proprietário, antes de correr para uma clínica, passa leite condensado, mel na boquinha e leva. Porque aí, para evitar que ele faça crise de hipoglicemia, entra em convulsão. Eu não sabia. E pode morrer. Engraçado você falando de animal dominante, né, e outro submisso. Lá em casa foi o contrário. A cachorrinha era bem pequenininha e ela late muito. Ela peitou a Sara, né? Ela latindo pra Sara e tudo. A Sara assustou, mas elas conseguiram entrar num acordo ali. Sim. Hoje a Sara já procura
por ela. O bom é que o Schnauzer, eu sempre recomendo muito Schnauzer para criança, né? Porque ela é uma raça que eu falo que ela é pau pra toda a obra. É uma raça rústica, ela é robusta, ela é forte. Então não é uma raça muito melindrosa, igual um Yorkshire, por exemplo, que quebra com muita facilidade, entendeu? Ele é uma raça mais robusta, então eles aguentam um pouquinho mais o tranco quando tem umas brincadeiras mais brutas. Ah, é? E eles não são, apesar que eu tenho Schnauzer que acha que é filho, né? Eu falo que parece que nasceu da barriga do dono. Mas na maioria das vezes, os Schnauzers, eles são muito companheiros, mas eles são cães rústicos. Então isso também é bom, né? Essa robustez deles é interessante, porque eles mantêm a característica de um cachorro brincar, correr atrás, enfrentar e não ser tão submisso. Né? Agora eu tenho outras dúvidas com relação aos filhotes, né? E acredito que a maioria de vocês também, e todo mundo fica assim meio que pisando em ovos, né? Com filhotes, não sabe o que fazer com determinado animal. Exemplo, o cachorrinho pequeno, né? 45, 50 dias, até 2 meses. Ele já pode tomar banho? Pode, deve, até antes, tá? Tem colegas veterinários que falam que não. Eu, particularmente, criança quando nasce, toma banho no mesmo dia, não é? O que importa, gente, é que esse banho seja dado com muito cuidado. Água morna, lugar fechado, bem quentinho, seca no secador. Pet shop pode levar? Não recomendo, tá? Porque ele não está vacinado, apesar dele ter anticorpo da mãe. Pode ser um animal que não tem anticorpo materno, que ele não tenha, por falhas de vacinação da mãe, ou a mãe não foi vacinada, ele pode não ter anticorpo suficiente e ele poderia adquirir alguma doença. Mesma coisa deixar sair de casa. Eu fico horrorizada quando eu vejo filhotinho de 2, 3 meses passeando na rua de coleira. Não pode de forma alguma. A chance de morrer de virose é enorme. Sim. Então, o ideal é sair depois da última dose de vacina e perguntar para o veterinário, posso levar agora? Normalmente, quando a gente vacina, 10 dias depois é que ele vai poder sair para a rua. Nesse caso, a cachorra grande sai e volta. Será que ela traz o vírus? Poderia. Até a gente no sapato poderia trazer. É mais difícil? É. Mas eu não tenho como te afirmar, por exemplo, que um animal vomitou ali na rua, choveu, lavou, mas o vírus está ali. E você vai lá, ou seu cachorro vai lá, pisa, entra para dentro de casa com o sapato. O animal lambe seu sapato, morde seu sapato. Poderia, poderia. A mesma questão é cachorro. Eu sempre recomendo quem mora em beirada de rua, né, na porta da rua, evitar que tenha contato com outro cachorro da rua. Porque às vezes você tá dentro de casa, não sai com ele, doutora. Mas um cheira o outro pelo portão. Ou o cachorro vai ali e urina no meu portão. Entendeu? Ele poderia deixar o vírus ali. Então, quando você tem filhotinho assim, tenta deixar dentro de casa, um quintal no fundo, porque ele vai pegar virose e morre. Mas depois que ele vacinar, isso aí já tá... Depois da terceira dose de vacina ou da quarta dose, dependendo da raça, aí sim ele estaria imune. 10 dias depois da última dose. Vai quanto tempo? Qual período? Essas 4 Até meses? os 4 meses. O ideal, porque ele tem anticorpo materno, que é o que neutraliza a vacina que nós fazemos até os 4 meses. Então eu sei que depois dos 4 meses, a vacina que eu fiz, ela vai produzir um boom de anticorpo muito alto. É a hora que a vacina funciona. Mas toda vacina, quando a gente faz, já viu que toma vacina da gripe e a pessoa reclama que ficou gripado. Sim. Por quê? Às vezes você já estava incubando vírus, você tomou a vacina. Tem um problema, não é um problema, né? Mas acontece uma situação na vacina que se chama janela imunológica. Eu tenho uma baixa de imunidade de 7 a 10 dias logo depois da vacina. Depois desses 7 a 10 dias, a imunidade sobe. Então, durante esse período, se eu estiver incubando alguma virose, é a hora que manifesta. Entendeu? Então, às vezes, doutor, a vacina desenvolveu sinomose do meu cachorro. Não, não desenvolveu. Ele já tinha entrado em contato com o vírus antes, como a imunidade, caiu, o vírus se manifestou e começou a aparecer, tá? Sim. Então, é muito comum isso. Por isso que a gente pede para não sair de casa. Alimentação. Ração. Ração de filhote. Ração de filhote de boa qualidade. O ideal é que não seja colorida, por causa do uso de corantes, né? Hoje em dia tem rações sem conservante, inclusive, sem transgênicos, que evitam câncer, né, em cães mais idosos. Comida natural. O que importa é que seja balanceado para aquele animal, né, para aquele cachorro. E aí ele começa a comer ração de filhote até 1 ano, tem ração que é até 1 ano e 2 meses, até 1 ano e meio, em cães de raça grande. Depois ele passa para ração de adulto. É igual a ração da Sara. Ela tá com 1 ano e ela tá comendo ainda ração de filhote. Pode, ainda poderia, não tem problema nenhum. Ela tem um mais alto nível de cálcio, às vezes tem condroitina e glucosamina que ajuda a lubrificar as articulações, então não tem problema. Agora uma dúvida, a ração dela, a cachorrinha pode comer? Não é bom. É assim,
A ração do grão grande, não por ser filhote, mas o grão grande, o filhotinho, ele pode engasgar. Tem cachorrinho que come, que mastiga o grão grande. Então, não teria problema se ele mastigasse, tá? O problema é a cachorra grande comer o grão pequeno. Porque o grão muito pequenininho, que seria o próprio Proschnauzer, ela pode engasgar também e faz falsa via. Às vezes vai grão pro pulmão, sai pelo narizinho, já vi prender no dentição. E a ração, ela é própria para ser quebrada. Sim. Porque aí ele ajuda a cair a dentição, a limpar os dentes, a estimular a mastigação, né? Então ela tem uma função. Por isso que a gente pede para comprar para cada tamanho. Sim. Ah, não tem como e tal. Grão intermediário, tá? Tem grão intermediário ou grão original, que eles falam, que é um grão meio termo. Se o cão não for muito micro, dá para ele comer bem, tá? Às vezes vai mastigar um pouquinho mais, mas dá para comer. Certo. Até 1 ano de idade, no mínimo. Certo. E quais as visitas periódicas que a gente deve levar ao veterinário, o animalzinho Então, filhote? Comprou o cachorro, independente da idade, leve no veterinário, porque a gente vai estar sempre orientando. 30 dias, toma um remedinho de verme, vai fazer o reforço depois. Com 45 dias começa a vacinação, ele vai tomar vacinas de 30 em 30 dias ou de 21 em 21 dias. E ali ela é orientada a vacina que tem que ser feita, né? Qual tipo de vacinação. E pelo menos uma vez ao ano estar no veterinário. Porque às vezes, gente, tem doença que passa despercebido pelo dono. Eu tive um dia desses uma cachorra jovem, foi por outros motivos, acho que era um problema de pele. E aí, o veterinário, a gente tem hábito da gente examinar tudo. Quando eu examinei a boca, tinha um tumor na boquinha dela. E a proprietária não tinha percebido, era um tumor maligno, ela veio a óbito por conta desse tumor. Inclusive, ela arrumou uma cachorrinha agora que sofre de hipoglicemia, né? E ela é muito cuidadosa, então, graças a Deus, conseguiu reverter o quadro, ela sabe como manejar esse animal. Então, ela até fala, nossa, totalmente diferente da outra cachorrinha dela, né? Sim. Cada animal é um animal. Agora, eu quero só voltar àquele assunto do banho, que eu sempre é uma dúvida que eu tenho para tirar com você, e infelizmente o tempo acaba terminando e a gente não consegue falar. O banho, qual que é o ideal de um banho ao cachorro? Qual que é a periodicidade? O banho semanal, não levar para pet shop, dar banho dentro de casa. Eu tenho clientes que dão banho 2 vezes por semana, que não tem nada na pele, não tem lesão nenhuma, mas a gente tira a proteção da pele, tá? Então o ideal é pelo menos 1 vez por semana, tem raças a cada 15 dias. O que importa é que esse animal seja muito bem seco, porque o pelo depois de molhado, ele leva 3 dias para secar. 3 dias? 72 Mesmo horas. Com secador? Não, com o secador você secar bem não, você seca tudo, tá? O problema é que assim, você ganhou a Schnauzerzinha nasceu na sua casa, você tem irrigação. Todo dia a irrigação liga e ela corre todo dia na irrigação. Ou então hoje ela entrou na piscina, amanhã ela mergulhou na vasilha de água dela, o pelo não seca. E a mesma coisa, vai mofar, vai dar fungo e bactéria. Então, por esse motivo, pode dar banho sem problema, desde que se seque muito bem. E com produtos de qualidade. Gente, sabão de coco não vale. Shampoo de cabelo de gente não vale. Vai dar problema uma hora ou outra. Tem que dar shampoo e condicionador. Não necessariamente. Raças de pelo curto, a gente não usa condicionador porque o pelo vai ficar oleoso, enceba. Então, com o passar do tempo, vai ter problema na pele e no pelo. Só shampoo. Só shampoo em raças pequenas. Em raças de pelo curto. Em raças de pelo longo, pode ser usado creme, condicionador nas pontinhas também para não gerar oleosidade. Mas o interessante é que se leve, né, pelo menos 1 vez por semana, fazer tosa a cada 2 meses. Por isso que é interessante quando a pessoa adquire um filhote, ver a disponibilidade com esse animal. Porque às vezes as pessoas acham lindo ter um Shih Tzu em casa, mas o Shih Tzu tem que tomar banho toda semana, ele tem que ir no pet shop 1 vez ou 2 vezes por mês. E lembrando também que ele vai crescer, né? Cresce. Ele não vai ficar eternamente os nossos bebês. Dá trabalho. Muito obrigado, doutora, mais uma vez pela sua participação. Te aguardo até o próximo quadro aqui no programa Mega Profissionais. E eu volto já, depois do nosso intervalo.